E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Jert, o canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Resistência The Creator, que chega pra gente aí trazendo um ótimo CGI, meu Deus do céu, com um custo aparentemente muito baixo. E aí você fala assim, ué, como é que conseguiram fazer esse filme com esse custo tão baixo comparado a outros blockbusters de Hollywood? E ele tem uma história interessante, mas afinal de contas, é um bom filme? Não é? Bora parar de enrolação e vamos pra crítica! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além, então baixa um pouco, se inscreva e deixe o seu like, são maneiras de você ajudar a gente a continuar crescendo aqui na plataforma e vocês saberem das novidades que estão saindo aqui do canal, beleza? Então baixa um pouquinho e se inscreva aí, e se puder se tornar um padrinho ou um membro aqui na plataforma do YouTube, site Padrim, link na descrição e membro aí do lado do botão se inscrever, são maneiras de você ajudar o canal a continuar crescendo também de maneira mais direta, saca? Mas vamos falar desse filme que é escrito e dirigido pelo Gareth Edwards. Ele teve ajuda no roteiro também, mas esse é um cara que eu quero destacar muito aqui, porque ele é um diretor com poucos filmes quando a gente para pra pensar, mas com uma longa carreira em Hollywood, principalmente porque ele era produtor, coordenador de produção de efeitos visuais. Então assim, talvez seja por isso já a explicação desse filme ser barato. Ele custou apenas 80 milhões de dólares, 80 milhões, saca? E ele é um espetáculo visual absurdo. Só em efeito de comparação, galera, só pra vocês entenderem, Mercenários 4, aquela bomba, aquela coisa absurda, com o pior CGI que eu já vi nos últimos... Assim, eu acho que é um dos piores CGIs que eu já vi na vida, se ligou? Mercenários 4 custou 100 milhões. Então, só pra vocês terem um efeito de comparação aí, pra quem viu os trailers dos dois, por exemplo, já vai conseguir entender do que eu tô falando. Mas aqui, o Gareth Edwards, ele, que, assim, vamos só dar um histórico rapidinho, diretor de efeitos visuais, como eu falei pra vocês, coordenador de produção, desse tipo de coisa, e ele dirigiu o filme Godzilla, saca? Ele tinha dirigido diversos outros filmes antes, mas ele dirigiu Godzilla, o primeiro Godzilla que tem um efeito incrível, tem pouco monstro, toda aquela história e tal, mas que querendo ou não trouxe o Godzilla de volta, os efeitos são bem bons naquele filme, e ele fez Rogue One, a história Star Wars aí, né, uma história Star Wars que eu adoro, que é um dos melhores filmes de Star Wars na minha modesta opinião, porém contudo e entretanto, quando você para pra pensar, você fala, cara, como é que esse cara não fez mais e mais coisas, porque, meu Deus do céu, ele é absurdo, né, Rogue One é um filmaço, Godzilla é um bom filme de efeitos visuais, e pô, caraca, esse cara tava meio sumido, e que bom que ele apareceu aí com Resistência The Creator, contando uma história interessante. Eu vou ler pra vocês a sinopse aqui, ó. Em meio a uma aventura de guerra entre humanos e inteligência artificial, Joshua, recrutado para localizar e matar o criador, misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade. Então a gente tem aqui uma guerra, não só ideológica, como uma guerra de narrativa, saca? Tipo, porque assim, tacaram uma bomba no meio de Los Angeles, uma bomba nuclear, matou 1 milhão de pessoas, se eu não me engano, né? E aí eles falam assim, mano, agora a humanidade é contra a IA, porque isso foi responsabilidade da IA, e aí há uma guerra de narrativa, se foi a IA mesmo que fez isso, ou se eles estão jogando a culpa pra cima da IA. Saca? Então é um tema bem atual, falando de inteligência artificial, falando de inteligência artificial como se ela já tivesse no campo mais avançado, né, em questão dos robôs estarem aí interagindo conosco e tomando conta do nosso dia a dia. Uma coisa interessante, saca? E ao mesmo tempo aquela parada de você humanizar aí o máximo possível um robô, assim, coisa que Sharp fez, né? Lembra desse filme? E uma coisa meio lá de Distrito 9 também. Não sei se você lembra desses dois filmes, mas são referências interessantes para quem já conhece. Aqui você vai entender já esse mundo. É um mundo distópico, obviamente, onde há robôs e humanos, e essa mistura, assim, que é gravado tudo em locação, ou a grande parte, por exemplo, e você tem complemento em CGI,
se ligou? Então você tem a câmera gravando os atores no local ou num set construído, e aí você precisa de um complemento gráfico, mas você não precisa criar tudo em CGI. Isso traz uma diferença absurda. Primeiro, há um esmero aqui detalhado e profissional muito grande com esse filme, dá pra ver que levou um tempo pra fazer. E segundo, que há essa mistura e traz mais verossimilhança, se ligou? É uma palavra até meio difícil, né, que a gente não usa tanto, mas traz mais realidade, traz mais touchabilidade, você consegue quase sentir as coisas da tela. E isso é o que diferencia esse filme de diversos outros que a gente vem recebendo com a bomba de CGI aí, filmes que custaram 200 milhões, que custaram 150 milhões, e a gente não entende por que os filmes conseguem ser tão ruins assim nessa parte gráfica. Na verdade a gente entende, né? A gente entende porque o bagulho é apressado, é feito a toque de caixa, é feito sem esmero nenhum. E aqui você tem um profissional que contou muito e dedicou muito do tempo a essa parte do filme, assim, com uma fotografia fantástica. O filme é lindo, porque ele sabe muito bem aproveitar as paisagens naturais, não se ligou? E aproveitar essa interação do cenário humano, efeito prático, efeito especial, e funciona muito, muito bem. E aí você pode falar assim, e aí o filme inteiro, a história como um todo é boa? Cara, eu acho que ela tem diversos problemas, tá? Mas eu gostei do filme. Eu gostei do filme de verdade, assim, é um filme que tem soluções criadas do nada, personagens com soluções fáceis ou, assim, óbvias, saca? Mas ao mesmo tempo, ele tem um coração ali, ele tem sentimento, e isso me fez engajar durante o filme todo. A parte política do filme, ela é muito foda, mas ela é mal explorada. Se ligou? Porque, por exemplo, a gente tem um filme que é anti-americano aqui, que é como os Estados Unidos resolve as guerras, né? Como o governo do Ocidente, principalmente, acha que é superior ao Oriente e tal. E principalmente como é retratada a visão do americano invadindo um país, de como eles fazem isso sem dó, sem piedade, e falando que é pra proteger o resto do mundo, pra proteger, sei lá, a democracia e qualquer coisa do tipo. Então é um filme bem anti-americano, bem anti-capitalismo, talvez, saca? Mas é um filme que consegue falar sobre isso, sim, e eu acho isso bom, e ele faz isso mais visualmente do que de forma política mesmo, debatendo essa parada de uma maneira mais profunda, saca? Eu acho que isso fica meio superficial, não chega a lugar nenhum, assim. E aí o filme, ele se ancora muito nos personagens principais, na verdade em dois ali, que é o Joshua e a Alfie, né? E você tem esses dois personagens, que é um cara que não gosta de robô, basicamente, e que é um militar americano que estava infiltrado na galera ali da resistência. E ele se envolve com uma menina ali que é logo a chefe do rolê ali. Então, assim, é por isso que ele é clichê, saca? Tipo, tantas pessoas pra esse cara se envolver no mundo, tantos plots pra acontecer, ele vai se envolver com a pessoa que é a mais incrível do rolê todo. Então isso talvez seja um pouco forçado no filme, mas o jeito da interação do Joshua e da Alfie, pra mim, acaba me conquistando. O John David Washington, por exemplo, tá incrível no filme aqui. Boa parte da carga emocional, do que você gosta do filme, vem dele. Você depende dele pra, assim, ter a sua experiência elevada no filme, né? E você tem também a Madeleine Yuna Voles, que é incrível. A Alfie, não sei se é Voles ou Voles, deve ser Voles que fala, né? Que é uma menina fantástica, muito fofa, e que faz essa menina que é uma criança robô, assim, você não entende muito bem o que tá acontecendo, por que essa menina é importante, mas é bacana como a história vai alavancando ali, e como termina também. Eu gosto de como termina a história de todos eles ali. Mais um destaque, apesar de ter uma participação pequena, é a atriz Gemma Chan, que faz a Maya aqui. Um papel interessante, mas pequenininho, né? Ela não teve tanto destaque assim, eu só quero destacar porque essa atriz é muito foda, eu gosto bastante dela. E aí você vê, cara, que é um filme que poderia ser melhor, eu concordo com isso. Eu concordo que as tramas do filme são meio óbvias e são, assim, tipo, viradas que você já espera, tá tudo meio telegrafado, saca? Mas ainda assim, ele é aquele clichê que vai dando certo, assim. Então, assim, a história é pra boa, tá ligado? Então é mal menos, a história boa, mal menos, assim, tal. Porém, você vai se conquistando por aquele mundo, porque você tá imerso na narrativa,
porque o CGI não te tira da tela, e eu acho que no fim das contas o saldo acaba sendo positivo. Poderia ser muito melhor, mas o saldo acaba sendo positivo. Na minha modesta opinião, uma nota 3,5 estrelas aqui pra esse filme é bem justa. Me diz aí, o que vocês acharam do filme, se vocês assistiram ou não, se vocês pretendem assistir, e fiquem de olho nesse diretor, porque ele tem um esmero gráfico e ele tem um esmero muito forte pra certas coisas. Eu acho que quando ele tem um roteiro bom, como ele teve em Star Wars Rogue One, ele brilha muito e eu espero que ele apareça mais por aí. Me diz aí, o que você achou desse filme, o que você achou dessa discrepância de efeitos visuais e de dinheiro que se gasta pra fazer um filme? Conversa comigo aqui nos comentários, a gente se vê no próximo vídeo ou em algum outro que você não tenha visto. Muito obrigado por ter assistido, se inscreva, deixa o like se puder se tornar um padrinho ou um membro, acaba sendo importante pra gente. Beijos na bunda, valeu, até a próxima e tchau, tchau!